Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o aluno Eduardo Henrique de Souza Júnior. Sou acadêmico de História da Uninter, sob o RU 18.26.855 do Polo de Boa Esperança, Minas Gerais. O objetivo desse vídeo é a apresentação do portfólio Módulo A, Fase 2 de 2020, dos cursos da área de Linguagem e Sociedade. O tema, então, desse portfólio é o povoamento, dialeto e as transformações na cidade de Altamira, no estado do Pará, a partir do projeto da rodovia Transamazônica nos anos 1970. Então, a partir desse tema, a Uninter nos deu algumas questões orientadoras, né, que quais são os impactos locais que essas obras tiveram, qual a reação da população com relação às obras. E na sua cidade, no caso de Licínio ou na região, houve alguma obra que impactou a realidade? Aqui, de qual forma? Né, então, eu acredito que esse debate seja interessante, que por mais que seja uma obra de 1970, ela é muito atual. A Transamazônica ela tinha por objetivo povoar uma determinada região da Amazônia, né, com o objetivo de migração de algumas pessoas que moravam no estado do Nordeste para que povoassem aquela área buscando o progresso. E além disso, tinha um motivo de ligar o leste ao oeste do Brasil. É uma obra faraônica. Ela foi iniciada durante o ano de 1970, durante o regime militar. Foi aquele período que ficou conhecido como o milagre econômico. Certo? Então, esse ponto a gente já entende. Foi uma obra faraônica que atravessou o coração da selva amazônica. Certo? Mas uma coisa a gente tem que compreender agora. Essa obra, como que a gente pode dizer? Ela previa o progresso. Mas aí entra em questão para nós o que é o ideário de progresso. Porque se a gente pegar a Transamazônica hoje, uma obra grande, está inacabada, foi iniciada em 1970, entrou o governo, saiu o governo, entrou o governo, saiu o governo, e ela não vai ser terminada. No período de chuva, é impossível transitar na área. Então, as pessoas que dependem do transporte para subsistência, no período chuvoso, impossível. Certo? Então, dentro disso, ainda tem algumas polêmicas que giram em torno disso até hoje, a questão indígena. Né? Os índios perderam suas terras. Houveram populações indígenas que foram dizimadas, né, por causa da Transamazônica. Então, o que a gente pode concluir? Pode ser que o progresso não seja aquilo que a gente imagina. Concluir sobre a Transamazônica, porque ainda a gente debate sobre a usina de Belo Monte. Porque índios ali perderam a sua cultura, onde eles já estavam enraizados, perderam seu dialeto próprio. Isso é riqueza cultural e material do nosso Brasil. Isso é uma coisa que deve ser preservada. E às vezes, pensando no progresso, a gente agride essas populações indígenas. Né? Porque eles são, como a gente vê muito na política, e eles são a nossa família tradicional aqui. Nós que invadimos o espaço deles. E mesmo com esse ideário de progresso, a gente continua invadindo. Né? Além da questão indígena, tem a questão ambiental, que a Transamazônica prejudicou a fauna, prejudicou a flora, né? E abriu espaço para o progresso no meio da selva amazônica. Então, o desmatamento que houve naquela região foi muito grande, muito grande. Por isso eu digo, vamos colocar em xeque essa questão do progresso. Né? Até onde vai o nosso progresso? Uma obra inacabada, uma obra faraônica. Pode ser que tenha levado progresso até algum ponto. Aí a gente entra na questão de Altamira, no estado do Pará, onde existe a usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte também foi e é questão de debate até os dias atuais. Por causa da sua grandeza, a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, ficando apenas atrás da usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, e da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a Paraguai brasileira, que fica no estado do Paraná. Né? Então, as obras se iniciaram no dia 23 de junho de 2011. E existe uma enorme discussão em torno das vantagens e desvantagens que essa usina pode ter trago, tanto para Altamira
tanto para o estado do Pará quanto para a nação inteira, que é o nosso Brasil. Para toda obra grande que vai afetar uma população inteira, existe o estudo de impacto ambiental, né? Eles fizeram, deve ter 5, 6 volumes desse estudo apontando quais seriam os impactos ambientais que a implantação da usina iria causar naquela região, né? O estado do Pará é um estado enorme, tem uma vegetação muito grande, uma variedade de vegetação muito grande, e essa usina afeta tanto a fauna, quanto a flora, quanto a sociedade. A própria cidade de Altamira, que na época da construção não teve suporte nenhum para receber a quantidade de trabalhadores que chegaram naquela época, né? E isso é importante a gente frisar. Gerou emprego? Gerou muito emprego. Mas e a questão de segurança? E a questão de saúde? E a questão de saneamento básico dentro da cidade? Será que a cidade estava preparada para receber aquilo tudo? Né? E mesmo assim, dentro dessa questão do impacto ambiental, existem determinados tipos de peixes que só se dão ali no Rio Xingu. Às vezes se dão debaixo das pedras, às vezes se dão no tronco da árvore, molhada lá no chão, né? E o que acontece? Mudando o curso do rio, criando barragens para jogar a água a certa velocidade para o funcionamento das turbinas, isso afeta. E afeta a população ribeirinha que vive de subsistência dos frutos que esse rio dá, né? O rio Xingu, um rio de proporções gigantescas do nosso Brasil. Então, isso afeta a fauna, a flora, afeta a sociedade. É uma questão ainda muito interessante a ser debatida, né? E entra nessa parte do ideário de progresso. Então agora a gente entra na última questão, o vídeo já até ficou meio longo, da hidrelétrica de Furnas, que foi a que impactou aqui a minha região, né? A obra foi iniciada no ano de 1958, né? E ela, durante a sua construção, ela foi a terceira maior obra da América Latina, né? Essa parte eu acho interessante até ler um trechinho aqui para a gente encurtar um pouco o vídeo. Desde a sua fase de projeto, entretanto, a instalação da usina enfrentou oposição por conta da extensão de seu reservatório que forçaria a desocupação de mais de 35 mil pessoas, além da perda de terras cultiváveis. Contudo, na época de sua construção, a produção da usina representaria mais de 1/3 de toda a energia gerada no país, fundamental para o desenvolvimento industrial planejado pelo então presidente Juscelino Kubitschek, né, aquele dos 50 anos em 5. A usina trouxe desenvolvimento para a região, criando áreas de manejo para a piscicultura, trabalhando na economia de subsistência, né, muitas pessoas vivem da pesca, e protegendo a fauna local. Contribuiu também para o turismo. Muitas pessoas que assistem esse vídeo provavelmente já devem ter ouvido falar, né, sobre os canyons aí do Lago de Furnas, Capitólio, né? Recentemente houve uma mobilização nacional em defesa do lago. Senadores, deputados e prefeitos da região defendiam a cota mínima, porque o lago estava muito abaixo. Então quem vivia da subsistência às vezes não tinha direito nem de pescar. Quem vivia do turismo, redes hoteleiras, pousadas, também estava difícil. Restaurante, né? Porque com a água baixa não atrai turista, né? Defendiam a cota mínima para que fossem mantidas todas as atividades econômicas que o lago pode proporcionar à região. Tá certo, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, esse vídeo aí vai estar no YouTube aí, se alguém quiser comentar, mandar alguma sugestão, alguma dica, me corrigir em alguma coisa, tá à disposição, tá aberto aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e tchau, tchau.